Vamos então proceder à audição do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade para estar connosco aqui hoje para prestar os esclarecimentos sobre a criminalidade em Portugal. Vai fazê-lo a pedido do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que fez um requerimento para esse efeito e, portanto, penso que lhe foi dado conhecimento ao Sr. Diretor do grelha dos tempos que vão ser usados e, portanto, eu passaria, já sem mais delongas, para a intervenção inicial do proponente, ou requerente, neste caso, a Iniciativa Liberal, para expor as motivações que levam a esta audição. A Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra para o efeito. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, agradecendo desde já a sua disponibilidade para estar presente nesta audição. E esta audição surge na sequência das declarações que o Sr. Diretor Nacional proferiu numa conferência organizada recentemente por um órgão de comunicação social, onde foram apresentados alguns dados e conclusões sobre a criminalidade em Portugal. O objetivo primordial e principal desta audição é aproveitar as declarações que foram proferidas e conceder ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária uma nova oportunidade para aprofundar os dados disponíveis, bem como a interpretação e as conclusões que se podem retirar desses dados. E num momento em que se discute o impacto das percepções e da desinformação na sociedade, torna-se imprescindível que a informação divulgada pelas autoridades competentes seja escrutinada e contextualizada, de modo a evitar leituras enviesadas da realidade e a combater as chamadas fake news. Assim, esta audição pretende contribuir para a transparência do debate público, clarificando as circunstâncias em que determinados números são recolhidos, bem como a metodologia que sustenta a sua análise. É, portanto, uma ocasião, novamente aqui que temos, fundamental para estabelecer de forma rigorosa o panorama atual da criminalidade em Portugal, elucidando os fatores que condicionam as oscilações estatísticas e o quadro comparativo em diferentes períodos. Os dados divulgados pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária demonstram que os crimes violentos em Portugal já foram significativamente mais elevados no passado. Segundo as suas declarações, em 2005 e 2006 registaram-se cerca de 15.000 a 16.000 crimes violentos por ano. Em 2010 e 2011 os números chegaram aos 24.500 e 24.000 respectivamente. Atualmente a média anual situa-se entre 12.000 e 14.000 crimes violentos. Contudo, não podemos ignorar que existe um aumento dos números da criminalidade participada e um aumento significativo também nos números da criminalidade violenta. Estas são as conclusões que podemos retirar dos dados disponibilizados. No que concerne à criminalidade geral, registrou-se um aumento de 8,2% no número total de participações criminais em 2023 em relação ao ano anterior, atingindo assim o valor mais alto da última década. Este aumento foi observado em várias categorias criminais, incluindo crimes contra o património e contra as pessoas. Por exemplo, o número de homicídios em 2024 foi o mais alto dos últimos 10 anos. Em comparação, 2016 registrou o menor número de homicídios na última década. Se olharmos para a criminalidade grave e violenta, observou-se uma subida de 5,6% e a criminalidade grupal subiu 14,6%. A delinquência juvenil envolvendo jovens entre os 12 e os 16 anos cresceu 8,7%, atingindo o valor mais alto desde 2017. Ora, tendo em conta estes dados e sabendo que vinha a ser registada uma tendência de descida, porquê é que esta agora se inverteu e o que é que pode estar na origem desta inversão da tendência da diminuição da criminalidade? Aproveito neste contexto para lhe deixar algumas questões mais concretas. Que fatores específicos contribuíram para o aumento de 8% na criminalidade geral em 2023? Existe alguma relação entre este aumento e a recuperação pós-pandemia, questões socioeconómicas ou novas dinâmicas do crime organizado? O que explica o aumento de homicídios para 112 casos em 2024, o valor mais alto da década? A delinquência juvenil tem vindo a crescer. Há fatores estruturais ou políticas públicas que possam ter contribuído para este fenómeno? O aumento da criminalidade grupal em 14,6% reflete uma maior atividade de gangues organizados ou uma mudança na forma como estes crimes são cometidos? Como é que a Polícia Judiciária está a lidar com o crescimento do cibercrime e o tráfico de drogas por redes internacionais? Quais são as principais estratégias da Polícia Judiciária para travar este aumento da criminalidade? Há necessidade de reforço de meios humanos e tecnológicos? Se sim, quais e de que forma? Considera que há espaço para reformulações legislativas para melhor combater certos tipos de crime?
Enquanto a criminalidade aumentou no país, Lisboa, por exemplo, registrou uma redução de 12,6% na criminalidade geral. Que fatores explicam esta diferença e se há medidas que estão a ser aplicadas na capital que poderiam ser eventualmente replicadas noutras regiões e quais? Outro aspecto que permanece na discussão pública é a relação entre imigração e criminalidade. Segundo os dados divulgados pelo Sr. Diretor Nacional, observa-se um decréscimo da percentagem de reclusos de origem estrangeira, mesmo num contexto de aumento significativo da imigração em Portugal. Além disso, os dados sugerem que parte significativa dos reclusos estrangeiros está envolvida em crimes como tráfico de estupefacientes. Foi com base nesta correlação de dados que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária afirmou que não havia nenhuma correlação entre imigração e criminalidade. Se a mesma correlação for feita entre aumento de imigração e os dados sobre o aumento da criminalidade que já elenquei acima, é possível entender-se o contrário e alimentar a ideia de que os dois fenómenos estão correlacionados. A pergunta que eu lhe faço é se faz sentido fazer estas correlações sem mais nenhuma evidência e podendo os dados existentes dar interpretações tão diferentes? Não considera que são correlações descontextualizadas e que sem mais evidências são perigosas de fazer, tanto uma como a outra? A forma como os dados sobre criminalidade são recolhidos, analisados e comunicados tem, sem dúvida, um impacto significativo na percepção pública da segurança, na formulação de políticas públicas e na resposta das forças de segurança aos desafios da criminalidade. A falta de transparência, a ausência de dados detalhados e a divulgação seletiva de informações podem contribuir para distorções na percepção da criminalidade, alimentando narrativas que nem sempre refletem a realidade factual. E é fundamental que os cidadãos tenham acesso a dados claros, objetivos e devidamente contextualizados, permitindo um diálogo público informado e permitindo também a adoção de políticas eficazes e proporcionais aos desafios da segurança que o país enfrenta. Atualmente, um dos principais problemas na comunicação dos dados da criminalidade em Portugal prende-se com a forma como a informação é apresentada nos relatórios oficiais, nomeadamente no Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI. Embora este documento seja um instrumento essencial para compreender a evolução da criminalidade e para apoiar a tomada de decisões por parte das autoridades, tem sido criticado por não incluir um nível de detalhe suficiente em várias áreas, incluindo a relação entre a criminalidade e a nacionalidade dos arguidos. Em muitos países europeus, a criminalidade é analisada e reportada com base em múltiplos critérios, incluindo a nacionalidade dos indivíduos envolvidos, quer dos agressores, quer das vítimas, o que permite uma compreensão mais profunda dos fenómenos criminais. Em Portugal, porém, essa não é a prática, ainda que a disponibilização desses dados seja essencial para uma análise objetiva da realidade. Nesse contexto, a Iniciativa Liberal tem defendido a necessidade de introduzir uma maior transparência na divulgação dos dados da criminalidade, propondo que o RASI passe a incluir estatísticas detalhadas sobre a nacionalidade dos autores dos crimes e das vítimas, tal como acontece em outros países europeus. Proposta esta que foi recentemente aprovada na Generalidade nesta Assembleia da República. Esta medida não tem como objetivo alimentar discursos de ódio ou preconceitos, mas sim garantir que a formulação das políticas públicas se baseie em dados concretos e não em percepções subjetivas ou narrativas mediáticas descontextualizadas. Concorda, é a pergunta que lhe deixo também, concorda que ao incluir a nacionalidade dos relatórios oficiais será possível identificar padrões de criminalidade, compreender melhor os fatores socioeconómicos que podem estar na origem destes comportamentos e adotar estratégias de prevenção e repressão mais eficazes? Outra pergunta que lhe deixo é se, tendo em conta a discussão pública persistente, devem ou não ser desenvolvidas novas estratégias de comunicação da criminalidade. Espera-se, portanto, que esta audição, além de esclarecer as estatísticas recentes, sirva para identificar as medidas concretas que o Estado e a Assembleia da República podem adotar para apoiar o trabalho das autoridades. A criminalidade não pode ser analisada apenas pelo prisma das estatísticas, importa refletir criticamente sobre a sua evolução histórica, compreender as suas causas e os desafios emergentes e garantir uma resposta eficaz dos poderes públicos. Num contexto de ameaças híbridas e de elevada circulação de desinformação, só a transparência e o rigor poderão reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições e sustentar políticas de segurança adequadas à realidade contemporânea. Deixo-lhe estas perguntas iniciais, não obstante fazer outras a seguir no período que tenho para o efeito. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora à intervenção inicial do Sr. Diretor, que também dispõe de 8 minutos que irão aparecer. Não, mas pode aparecer ali, não? É que... E dar nota de que dispõe depois no final de uma intervenção para responder às questões, o que não tiver possibilidade de responder, ou se pretender usar o tempo inicial para algumas informações que não respostas, fará depois a gestão conforme entender que lhe convém mais.
Passaria então a palavra ao Sr. 8 minutos. Tem a palavra, Sr. Diretor. Ora, então, muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui mais uma vez, nesta grande casa, e agradecer a oportunidade, como foi dito, para enquadrar agora melhor o que foi dito no dia 17 de janeiro, nos 160 anos do Diário de Notícias, um grande jornal alheio às fake news, que infelizmente graçam em todo o lado. Portanto, agradeço esta oportunidade e porque falamos também, porque considero que transparência, conforme referiu várias vezes, Sra. Deputada, transparência é igual à verdade, a Polícia Judiciária partilhou, peço desculpa terem sido em cima, partilhou hoje um documento que é a base de tudo aquilo que, 3 documentos essenciais que foram a base da minha comunicação no dia 17 e agora compartilhando melhor e detalhando melhor uma análise a 30, a 20 e a 10 anos da criminalidade. Dizer, conforme aqui também já foi referido pela Sra. Deputada, que nós, um dos grandes quadros que aí está de aumentos é relativamente aos crimes de ódio. Nós estamos, de facto, com acento na manipulação, na massificação e nas fake news, a cavar, de facto, grandes patamares de extremos, licenciados nos crimes de ódio, em que é uma atividade de uma das unidades nacionais, na qual eu trabalhei 24 anos, a Unidade Nacional contra o Terrorismo, e por isso nós partilhamos, e eu disse o que disse relativamente a várias questões. Ponto número 1. O que eu disse é que neste momento fala-se muito em percepções de insegurança, e as percepções de insegurança têm que ser respeitadas, porque é um sentimento das pessoas, e todos nós, os que aqui estamos relativamente a esta matéria de crimes de ódio e fake news, temos esta obrigação de trabalhar no sentido de procurar metodologias que procurem minimizar esse patamar. As pessoas têm que ser livres, não têm que ter medo, não têm que ter receio, é uma responsabilidade nossa e por isso eu falei sobre essa temática. Outra questão que falei também, e aproveito para referir que o quadro que está, é o primeiro quadro, todos estes dados, perdoem-me dizer, todos estes dados são fontes oficiais do RASI, da Polícia Judiciária e da Direção-Geral de Instrução e Serviços Prisionais. Este quadro que aqui está, que é o primeiro da página 3, tem a criminalidade toda entre 2000 não, a criminalidade violenta de 2000 e 2023, e nós verificamos que a partir de 2007, 2008 e 2007, 2008, por uma alteração legislativa que esta Casa aqui teve, que foi a alteração do Código de Processo Penal pós-Casa Pia, no dia 15 de nove de 2007, que levou a uma inversão do aumento de crimes, com libertações de muitos presos que foram libertados das cadeias face à entrada em vigor das alterações, 15 de nove de 2007, e alterações que vieram a dificultar os trabalhos das polícias. É essa a razão de ser. A partir daí, nós tivemos, de facto, em 2008, 9 e 10, grandes picos de criminalidade, estou a falar de criminalidade violenta, que foram estabilizando até praticamente ao momento da pandemia, em que ainda baixaram mais, e naturalmente agora o que é que nós verificamos de uma forma global? Verificamos que começam a ser libertados muitos dos delinquentes que nós prendemos nesses anos, portanto estão a ser libertados. Relativamente à criminalidade geral, há muita criminalidade informática, que é um pico que nós estamos a assistir, e os quadros que aqui estão, e falarei mais à frente, abordam essa temática. Portanto, são basicamente estas duas áreas que estão a inflacionar tudo aquilo que está a aparecer. Eu, na minha comunicação, e tenho aqui transcrita, e poderei partilhar, Sra. Presidente, e depois, à saída cá fora dessa conferência, partilhei em instâncias da comunicação social alguma informação. Eu nunca disse que nós não tínhamos nem mais criminalidade, portanto nunca afirmei isso, e disse, inclusivamente, que estávamos muito preocupados, porque essa nossa missão é mitigar combatendo o crime e mitigar as percepções que as pessoas têm. Eu repito, a liberdade é um bem supremo, as pessoas não podem ter medo de vir à rua, não podem ter medo de conviver, as famílias não podem estar preocupadas quando os filhos saem à noite, e esse é um trabalho
de todos nós. Eu estou a procurar ver se consigo, porque foram tantas as questões, para responder com toda a coerência e com a transparência que é aqui falado. Nós libertámos um único dado, que foi dos homicídios, porque os dados devem ser libertados, de acordo com as regras, para o RASI, porque é quando o RASI, e que o Parlamento está representado, é aprovado no Conselho Superior de Segurança Interna, que ele deve estar. Eu entendi libertar esses dados porque o número que nos apareciam por via da comunicação social e por uma fake news eram números que iam ser publicados absolutamente astronómicos. Há aqui um quadro dos homicídios. Há 30 anos nós tínhamos 427 homicídios por ano. Não são dados meus, nem é uma ideia minha, são dados que aqui estão. E que têm vindo a ser esbatidos de uma forma. Temos, de facto, um aumento de cerca de 20 homicídios, de 23 para 24. Eu gostaria de enfatizar que no documento que eu já referei, depois na segunda parte, da Direção-Geral das Organizações Civis Prisionais, nós continuamos, infelizmente, com muitos homicídios e com muitos crimes de violência doméstica no país. Isto é uma vergonha para todos enquanto sociedade, e crimes esses que a 90% são cometidos por cidadãos nacionais. É o que está. Portanto, falou aqui em duas grandes temáticas que são grande preocupação em termos europeus e em termos nacionais, que é a questão do cibercrime e a questão do tráfico de estupefacientes. Pegando na questão do tráfico de estupefacientes, dizer que é um dos principais ameaças que a Europa e todo o Ocidente têm. Estamos a ser encharcados de toneladas e toneladas de cocaína, de AX, de drogas sintéticas, e um dia destes, da grande droga que mata centenas de jovens e centenas de seres humanos nos Estados Unidos, que é o fentanil, produzido a partir de precursores da China, com organizações do tipo mafioso mexicanas. Relativamente ao cibercrime, o que nós estamos a assistir, eu dividi isto basicamente em dois grandes temas aqui. Em crimes de burlas de massa, fraude de cartões de crédito, nas telecomunicações, nós temos identificados 22 modus operandi como as organizações criminosas conseguem enganar as pessoas. Há muita apetência, há ainda muito desconhecimento, sobretudo das camadas mais idosas, de poder interagir, e há muitos idosos que são vítimas porque não têm esta capacidade de reconhecer esta matéria do ponto de vista da cibercriminalidade. Imigração e criminalidade. O documento que eu apresentei, que está aqui, e que a senhora deputada fez menção, tem que ver com o seguinte: na ausência de melhores dados, na ausência ou na existência de outros dados, o que nós fizemos foi colocar em todos os detidos que a Polícia Judiciária fez desde 2009 até 2023, nacionais e estrangeiros. Repare que a Polícia Judiciária é quem tem a criminalidade mais gravosa, mais grave, mais complexa. Portanto, até é um upgrade naquilo que foi a minha intenção. Portanto, nós não estamos a falar de outro tipo de criminalidade. Estamos a falar da criminalidade grave, violenta, complexa, organizada. E fomos aos dados de imigrantes residentes. Eu gostaria de enfatizar e dizer o seguinte: um imigrante é estrangeiro, mas um estrangeiro necessariamente não é um imigrante. Porque as cadeias têm muita gente estrangeira presa que não são imigrantes. Temos muitas pessoas aqui. Vou procurar terminar. E foi partindo de 450 mil imigrantes em 2009 para depois, 2023, para 1.044.646 imigrantes, que fizemos a rácio entre mais imigrantes e menos detidos estrangeiros. Sendo certo que nos detidos estrangeiros, a maior parte são cidadãos que utilizam o território nacional para o cometimento de crimes. Falo, designadamente, muitas mulheres pobres, vindas do Brasil, vindas da Venezuela, vindas da América Latina, que a troco de 800 gramas de cocaína procuram aqui ganhar 4 ou 5. As cadeias femininas estão cheias destas mulheres. Eu deixo a última questão das nacionalidades para depois, porque já passei no final, porque nós também fizemos um trabalho de casa para partilhar, e nós fomos ver o que fazem todos os países da União Europeia e outros similares relativamente
da partilha das nacionalidades no RASI. Eu quero dizer que a Polícia Judiciária conhece a nacionalidade de todos os nossos detidos, todos, mas não os partilhamos, porque não nos tem sido permitido partilhar. Mas eu depois, quando for este tema... Muito obrigada, Sr. Diretor. Eu passaria então agora à ronda dos grupos parlamentares para as questões que entenderem convenientes e passaria desde já ao PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Neves, é um gosto tê-lo aqui, até porque assim nos pode esclarecer de viva voz todas as questões numa matéria tão sensível quanto é a da criminalidade e que tão especulada tem sido nos últimos tempos. Nós somos da opinião que a segurança não deve ser uso de arma de arremesso contra políticos e contra instituições, portanto é uma matéria de tal forma sensível e preocupante que deve ser cuidada e deve ser discutida. Temos a consciência das declarações que fez, quer na conferência do Diário de Notícias, até porque eu tive a oportunidade de me exprimir publicamente sobre esta matéria, e mais, devo dizer, à laia de entrada, achei grave aquilo que alguns fizeram, que foi acusar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que é uma instituição prestigiada, de ter mentido e ter utilizado dados indevidamente quando estamos a falar de questões relevantes do ponto de vista da construção do próprio Estado de Direito. A segurança não pode ser a discussão sobre percepções, não pode ser a discussão sobre sensibilidades, não pode ser a discussão no vácuo apenas e só porque se acha que sim. A segurança tem que partir de factos, tem que partir de dados concretos e tem que partir de uma permanente moderação de considerações relativamente à situação, porque sabemos que qualquer facto dito de uma forma incorreta faz incorrer desde logo na especulação relativamente a todas as situações e há quem se alimente dessas mesmas especulações. Assim como, e nós achamos que este debate é um pouco extemporâneo, por uma razão, é porque nós estamos já no final do segundo mês de 2024, os dados foram já apurados por todas as instituições, daqui a sensivelmente um mês teremos o RASI de 2024 e esse nos trará a fotografia atualizada de toda a situação, ao invés de estarmos a especular sobre aquilo que ocorreu em 2023, que são esses os dados que nos pode fornecer hoje, naturalmente, enquanto estamos a recolher os dados de todas as instituições que fazem parte do RASI e de todos os elementos que nos vão trazer a realidade dos factos relativamente àquilo que é a intervenção. Mas aproveitando necessariamente a sua presença aqui, importa, e já porque o fundamento também da sua intervenção veio na sequência de dois momentos. Vem no momento de uma discussão generalizada sobre segurança e, nomeadamente, as questões da criminalidade ligada a estrangeiros nos últimos meses, e, nomeadamente, de alguma forma, um reforço da intervenção por parte do Governo em termos de orientações às forças de segurança e também do conhecimento e reconhecimento público dessa mesma intervenção. E a segunda, que é uma corrente que, de algum modo, tem crescido e que urge travar, que é fazer a ligação direta, mas não provada, entre as questões de insegurança ou de criminalidade, estrangeiros e imigração. E agradeço e faço nota de duas questões que já aqui pôs em cima da mesa hoje e que nos parecem relevantes. A distinção entre estrangeiros e imigrantes, que é fundamental para terminar com essa narrativa de que são os imigrantes que são os grandes responsáveis pela criação da insegurança e, precisamente nesta ligação, apenas e só na perspectiva dos imigrantes, de tentar nos dar algum tipo de dados, algum tipo de luz, algum tipo de reforço nesta matéria para tirar esta imagem de que o facto de nós recebermos pessoas que o país precisa e que já cá estão, que são os grandes responsáveis por algum aumento de criminalidade, sendo que há depois algumas incoerências em toda esta avaliação, que é, por um lado, dizemos que aumentam os imigrantes e, por outro lado, tentamos demonstrar que, afinal, a criminalidade está a diminuir e a segurança está a diminuir, ao contrário daquilo que são as ditas percepções. Há uma questão que eu julgo que é fundamental deixar aqui claro e que já aqui foi referenciado, não por si, mas que é importante não reduzir ou não diminuir a relevância do RASI. O RASI é um instrumento fundamental para todos nós, quer para o decisor político, quer para todos aqueles que trabalham na área da segurança ou da criminalidade. Ele tem sido construído e alargada a sua capacidade de intervenção na recolha de dados e na
na interpretação desses mesmos dados que têm sido feita ao longo dos anos, e há, por um lado, dizer é um instrumento, mas é um instrumento vital na avaliação e na interpretação de dados para que se possam decidir, e, por outro lado, tem sido melhorado ao longo dos anos, até porque a própria estrutura de criminalidade tem alterado, as estruturas de condenação têm sido modificadas e a própria estrutura humana que está dentro do país também se altera. E, por isso, como os crimes mudam e como as percepções de quem os comete também, é importante continuar a contar com o RASI, mas não podemos diminuir a relevância fundamental, até porque ele resulta do contributo de 8 instituições, todas elas relevantes em matéria de segurança, e são com esses dados que nós conseguimos construir a orientação geral, a nossa própria apreciação do que é que se está a passar, a nossa própria avaliação e fiscalização enquanto deputados relativamente àquilo que são, por um lado, as forças de segurança, por outro lado, e os órgãos de polícia criminal, naturalmente, e também o próprio Governo que dá essas mesmas orientações. E, por isso, agradeço-lhe a intervenção inicial, mas, acima de tudo, o que queremos é discutir dados e não factos, não percepções, mas, acima de tudo, também aquilo que está a ocorrer no país em 2025. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Moreira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor da Polícia Judiciária. É um gosto tê-lo aqui a falar connosco sobre uma conferência na qual participou e eu teria tido todo o gosto em assistir, num jornal, como disse, muito importante e com uma enorme história e que hoje, aliás, publica uma matéria muito interessante sobre os estereótipos de imigração e criminalidade, os factos de uma ideia fixa, e fala sobre o tema que é uma bandeira da extrema-direita europeia e mundial e que é novo em Portugal, e isto cita vários estudos sobre o que alimenta debates e medos relativamente aos imigrantes e à criminalidade, estudos com mais de 100 anos e que se repetem sempre a mesma conclusão. O senhor diretor disse, de facto, a 17 de janeiro, basicamente negou que exista uma relação entre o aumento da criminalidade e o aumento da imigração em Portugal, e numa altura em que vimos o Primeiro-Ministro insistir na necessidade em operações policiais musculadas como aquela que vimos na Rua do Bem Formoso, disse que o sentimento de insegurança é gerado por desinformação e notícias falsas. E isso parece-me que é um ponto muito importante e gostava que nos dissesse do conhecimento que tem destas matérias, a quem é que interessa que se faça sentir essa falsidade, que Portugal é um país inseguro, e que os imigrantes tornam o país inseguro. Por outro lado, também gostava que nos tentasse explicar porque é que os dados, sendo o que são, e sabendo nós, por exemplo, que temos menos criminalidade do que a que tínhamos em 2012, 2008, sabemos que foi o ano em que foi, porque é que hoje falamos tanto de segurança, tanto de insegurança, e não tivemos em 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, telejornais a abrir com conferências com o Primeiro-Ministro e por aí fora, e tantos debates sobre insegurança e tantas tentativas de desmentir factos, etc. Porque é que a insegurança é um tema agora, com os dados que temos disponibilizados, e não era quando os dados eram outros, a insegurança era maior, a taxa de criminalidade e de crimes violentos era muito maior. Na sua opinião, o que é que aconteceu para vivermos este paradoxo? Citou números referentes à criminalidade violenta, que tem vindo a diminuir, citou a rácio de reclusos estrangeiros, evoluiu na razão inversa do aumento da população imigrante, o mesmo se sucedeu com detidos imigrantes, explicou que isto tem sido consistente, explicou que uma parte considerável dos reclusos estrangeiros não eram imigrantes e estavam de passagem. A questão das mulas é uma questão muito importante. Depois, o líder da Iniciativa Liberal acusou de lançar confusão e quis factos, não acompanhamos de forma alguma essa acusação, e por falar em confusão, na nossa opinião, quem criou confusão relativamente à falta de factos, à falta de dados do RASI, foi a Iniciativa Liberal, que aliás acompanhou uma deriva populista de
tentativa de resolver problemas criminais com iniciativas apresentadas aqui na Assembleia da República, como aumento de penas, pena acessória automática de expulsão de estrangeiros, enfim, um tipo de medidas que não estávamos habituados a ver a Iniciativa Liberal apresentar, mas gostava que nos dissesse se nos acompanha naquilo que tem sido sempre a nossa intervenção, e não falo necessariamente do Partido Socialista, mas é uma determinada visão relativamente à visão da segurança interna, que tem a ver com, primeiro, considerarmos há muitos anos que a segurança interna não é o principal problema deste país, considerar que não há uma lógica de mérito no cometimento de um crime. Por acaso, a Ministra da Administração Interna, na sua primeira audição aqui, disse-me, porque era eu que fazia a audição, que no fundo estamos todos em condições de igualdade quando cometemos um crime. Eu queria que nos dissesse se considera ou não que um país é muito mais seguro se tiver políticas sociais, se tiver Estado Social, se tiver escola pública, se tiver políticas de saúde mental, se tiver políticas de inclusão, e se não acontece a inversa, se o país é inseguro, se não tiver nada disso. E se os dados relativamente a taxas de encarceramento, a taxas de criminalidade, não estão relacionados com isso. E que se nos dissesse o que é que entende, para terminar, que deve ser, então, uma boa política de segurança interna, nomeadamente uma polícia de proximidade, este tipo de intervenção social, ou, ao contrário, uma política de intervenção mais musculada, e que nos falasse do aumento de crime de ódio e o que é que está atrás dele. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora o tempo do Chega, só que não sei quem será, quem vai. É o Sr. Deputado Manuel Magno? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luiz Neves, senhores deputados, antes de mais agradeço a presença do senhor Diretor Nacional da PJ e na sua pessoa. Quero saudar todos os profissionais e a instituição que representa e agradecer pelo trabalho que prestam à Justiça e à sociedade portuguesa. Queria começar já pela parte, a nosso ver, mais importante, o verdadeiro motivo pelo qual foi requerida a presença do senhor Diretor da Polícia Judiciária hoje, aqui nesta comissão, que se prende com declarações proferidas no mês passado. O senhor Diretor disse que o sentimento de insegurança é gerado pela desinformação e pelas fake news. Neste âmbito, proferiu a seguinte afirmação que passo a citar: temos apenas 120 pessoas de outros países que estão presas, num universo de mais de 10 mil presos. Isto são dados concretos. Queria perguntar ao senhor diretor se baseou neste gráfico para citar esses dados, este gráfico do observador. E que se foi neste gráfico, e eu vou presumir que foi porque era o gráfico que tinha na mão, houve uma interpretação completamente errada dos dados nele contidos. Pessoas de outros países em Portugal, e em bom português, são o que se chamam estrangeiros. Segundo dados oficiais do RASI, os estrangeiros apresentam 16,7% da população prisional, ou seja, são mais de 2 mil no universo de 10 mil pessoas. Aqui falamos de população criminal, ou seja, indivíduos condenados pela prática de crimes que estão presos, 16,7% ou mais de 2 mil estrangeiros. Segundo dados da própria Polícia Judiciária, no mesmo tempo temporal, ou seja, durante o ano de 23, 29% dos detidos eram estrangeiros. Deste modo, estes números já se tratam de números de detenções que, como sabemos, podem ou não resultar em condenações, e isto depende de muitas e diversas variáveis, inclusivamente da política criminal praticada. Ora, sendo que os estrangeiros rondam de 10% a 12% da população portuguesa, ou seja, na casa de 1 milhão de estrangeiros, e que, já agora, aumentou 33,6% em comparação com o ano de 22, queria perguntar ao senhor diretor se confirma estes números
e se não considera que haja uma sobre-representação de estrangeiros nestas métricas. Eu ouvi a explicação que o senhor diretor da PJ deu quando proferiu as declarações que já mencionei, e ouvi tudo. O que Vossa Excelência disse foi que era necessário distinguir estrangeiros de imigrantes, e que havia pessoas que vinham aqui parar e eram aqui apanhadas a cometer crimes, mas que estavam de passagem. A pergunta que tenho de fazer é a seguinte: as políticas migratórias do nosso país, onde, recordo, vigorou durante anos um regime de manifestação de interesses, onde é necessário apenas 5 anos para a obtenção de nacionalidade, o famoso, aspas, efeito chamada, fecho aspas, da nossa legislação nesta matéria, tem ou não impacto no número de estrangeiros e de imigrantes em nosso país, que tem em nosso país? Há ou não um aumento de criminalidade violenta no ano a que se refere o último RASI, e há ou não um aumento de crimes diretamente relacionados com a imigração, como é o caso de tráfico de pessoas e o auxílio à imigração ilegal? É que, a nosso ver, nos parece, para os portugueses e para a população em geral, que seja assim tão relevante se os estrangeiros estão cá a trabalhar ou se estão apenas de passagem, como disse o senhor diretor. Para os portugueses, o que conta é se de fato estão seguros ou não, e se a criminalidade e a violência faz de Portugal um país menos seguro, e o fato de que Portugal continua a descer no ranking da segurança do Global Peace Index. Por isto, para concluir, pergunto ao senhor diretor se não acha que foi mal interpretado nas suas declarações. Numa nota à margem desta audição, se desejar responder, pergunto-lhe sobre a notícia de ontem, que dava conta de várias operações policiais nos portos portugueses por suspeitas de corrupção de funcionários portuários que terão aberto a porta a toneladas de droga sob as ordens de cartéis internacionais. Pergunto se o senhor diretor considera que o país tem um problema com tráfico originado por grandes grupos organizados do crime que se estabeleceram em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Diretor falou numa questão que para mim é muito relevante, que é a questão da liberdade, que é fundamental e sem a qual não conseguimos fazer absolutamente nada. Ora, concordo inteiramente quando diz que as percepções condicionam essa mesma liberdade e, portanto, nós, enquanto responsáveis, devemos fazer tudo para contrariar as narrativas que, inclusivamente, se criam a partir dessas percepções. E, ao contrário do que alguns partidos querem fazer crer, nós acreditamos que não podem existir temas tabu, porque se existirem temas tabu para certos partidos, nomeadamente os moderados, eles ficam entregues aos partidos dos extremos, coisa que não é de todo desejável. E, portanto, é a obrigação dos moderados e dos democratas defender um Estado seguro. Defender um Estado seguro de facto e defender um Estado seguro das percepções e das narrativas que se criam com base nessas percepções que muitas vezes estão erradas, porque são assentes em coisas pouco palpáveis em vez de factos concretos e dados concretos. E, portanto, é importante combater o crime, é importante combater as percepções para não deixarmos os populistas usarem e explorarem o medo, que é isso que fazem. E, portanto, eu, enquanto moderada, e não vou ficar de fora desta discussão e, portanto, sempre que eu e a Iniciativa Liberal sentirmos que temos contributos a dar concretos nesta matéria, assim o iremos fazer, independentemente das acusações que a seguir alguns nos queiram fazer. Recentrando agora nas perguntas adicionais que lhe queria fazer e tentando cumprir o tempo que me está destinado, eu queria falar concretamente sobre um fenómeno que nos preocupa bastante, além daqueles que já falámos no início e que o Sr. Diretor também referiu a sua importância e a necessidade de combate efetivo, é a questão do tráfico de seres humanos, a Associação Criminosa Internacional e as redes criminosas que conjugam, no fundo, vários ilícitos, associados também à tecnologia muito avançada que, entretanto, existe, o que faz com que as autoridades tenham cada vez mais de dar uma resposta mais ágil, coordenada e tecnologicamente preparada. E, portanto, eu perguntava-lhe se no plano dos recursos humanos e dos meios técnicos
se existem em número suficiente, o que é que a Polícia Judiciária está a fazer no âmbito de se modernizar tecnologicamente para combater estes fenómenos e se existem ainda ou não lacunas, nomeadamente ao nível da formação dos profissionais, que possa comprometer a eficácia das operações a este tipo de criminalidade. No plano legislativo, é necessário também avaliar se a legislação atual está adequada à realidade criminal emergente. Sabemos que os fenómenos criminais vão evoluindo ao longo do tempo, a tecnologia também, e, portanto, é normal que o Código Penal também possa sofrer alterações para conseguir dar resposta a essas situações que se vão alterando ao longo do tempo. E, portanto, muitas vezes a evolução do crime supera a velocidade da resposta legislativa e isso cria, obviamente, constrangimentos e dificuldades na persecução penal e na punição eficaz de certos delitos e, por isso, perguntava-lhe se considera que, do seu ponto de vista, nós neste momento estamos desfasados do ponto de vista penal entre aquilo que é a realidade dos crimes e aquilo que é a realidade dos instrumentos que temos legais para combater estas práticas criminais. Depois, no que diz respeito concretamente ao tráfico de seres humanos, queria-lhe fazer uma pergunta, porque o relatório do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, assim como os dados do RASI de 2023, indicam um aumento exponencial nos casos de tráfico de seres humanos, de auxílio à imigração ilegal e de associação criminosa. Eu gostava que me dissesse, na medida daquilo que é o seu conhecimento, a que é que se deve este crescimento tão expressivo, se existe uma correlação entre o aumento do fluxo migratório para Portugal e uma maior atuação de redes criminosas destes crimes, o que explica o aumento da associação criminosa ligada ao auxílio à imigração ilegal, se estamos a falar de redes locais ou de redes internacionais, e como é que a Polícia Judiciária tem combatido as redes organizadas envolvidas em tráfico de pessoas e imigração ilegal. Que desafios enfrenta a Polícia Judiciária na investigação destes crimes, se há dificuldade em obter provas ou cooperação internacional? Quem são as principais vítimas deste crime em Portugal? Se há nacionalidades que são mais vulneráveis do que outras? O crime de angariação de mão de obra ilegal aumentou 33%. Em que setores económicos é que se verifica maior incidência desta exploração laboral? E como é que está a Polícia Judiciária a reforçar a prevenção destes crimes? Se existe uma colaboração eficaz entre Portugal e outros países da União Europeia e da CPLP para travar estas redes internacionais? Como é que se pode melhorar a proteção das vítimas e a eficácia das investigações? E quais são as prioridades da Polícia Judiciária para 2025 e 2026 no combate ao tráfico de seres humanos e à imigração ilegal? Por fim, só uma questão relevante, que é, sabemos que parte do combate a esta criminalidade existe e prende-se muito com cooperação internacional. Ora, a partilha de informações, a coordenação de operações conjuntas são vitais para a segurança coletiva e para o combate a este tipo de crimes especificamente. E, portanto, importa questionar se a recente remodelação do sistema de controle de fronteiras, com a extinção do CEF e a redistribuição das suas competências por 7 entidades distintas, comprometeu ou não esta eficácia? Como é que a PJ olha para esta questão e que dificuldades é que lhe trouxe adicionais? E, portanto, criou-se aqui um labirinto burocrático que dificulta a partilha de dados e a coordenação entre as forças de segurança? Sim ou não? Se esta reforma trouxe alguns benefícios reais para o combate ao crime transnacional ou apenas agravou as dificuldades operacionais, comprometendo a capacidade de resposta face aos desafios atuais? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Cumprimento pelo contributo cívico que tem dado para a qualificação do debate sobre a administração interna em Portugal, também sobre o sistema penal e sobre um combate e uma repressão eficaz à criminalidade realmente existente em Portugal. Queria-me, por isso, subscrever as suas palavras, a sua intervenção cívica, a forma como tem qualificado de forma suprapartidária todo este debate e quero denotar que, ao contrário do que aconteceu, não foi aqui acusado de ter apresentado dados truncados por nenhuma força partidária que o fez anteriormente. Portanto, creio eu que a sua intervenção pública deve ter contribuído também para aumentar a literacia política, sociológica, penal e sobre a segurança interna dos próprios intervenientes públicos que, apesar de serem deputados eleitos líderes partidários, desconhecem os instrumentos que o país tem e que consolida há vários séculos.
é sempre bom recordar que a história da estatística criminal portuguesa não nasceu no regime democrático, não nasceu no Estado Novo, tem décadas. O que nós hoje temos como RASI não é o instrumento de investigação criminal, eu digo isto porque a desinformação tem-se espalhado pelos órgãos de comunicação social e, como Vossa Excelência já teve a oportunidade de dizer, eu volto a repetir, Portugal comunica os dados seguindo critérios da Europol e da União Europeia. Ao contrário do que se escreveu várias vezes e vários líderes partidários de forma irresponsável afirmaram, é toda a criminalidade em que os dados sobre o género, a idade e a nacionalidade são relevantes, estão publicados no RASI. O RASI é um documento público de 400 páginas que não esgota os instrumentos e os dados que as polícias de investigação criminal e os serviços de segurança interna têm à sua disponibilidade para o combate e a repressão da criminalidade. Portanto, a primeira cortina de fumo que é importante cortar neste debate público, uma coisa é o tratamento estatístico, que no início do século começou até por se entender relevante, recorde-se, para medir crânios e orelhas. Há 100 anos, os especialistas em criminalidade em Portugal achavam que esses dados eram muito importantes, entretanto evoluímos e temos um tratamento estatístico consolidado pelo Sistema de Segurança Interno que nos dá vários dados. Eu não lhe quero roubar as respostas às perguntas que fez, mas, por exemplo, se quem ler o RASI percebe que em matéria de nacionalidade sobre exploração de imigrantes, se ler a página 56, encontra lá esses dados. Sobre criminalidade grupal, no que à nacionalidade diz respeito, se ler a página 48, encontra lá essa informação. Chega ao ponto de se ler o anexo 95, até sobre fraude documental à nacionalidade sobre os acusados de crimes. Portanto, não é verdade que em Portugal não haja uma radiografia pormenorizada sobre a nacionalidade e a criminalidade comunicada. Segundo, temos dados bastante finos sobre os crimes de que as pessoas são acusadas ou condenadas. Por isso é que foi tão relevante Vossa Excelência ter recordado que uma coisa é um estrangeiro, outra coisa é um imigrante. Porque um português em Espanha, um turista, é um estrangeiro, não é um imigrante. Portanto, aqui é tão importante que a definição consolidada de estrangeiro e de imigrante, que está mais do que esclarecida no que a criminalidade diz respeito. Uma coisa é criminalidade perpetrada por estrangeiros, ligada a redes internacionais complexas. Outra coisa é o tipo de criminalidade de quais os imigrantes são sobretudo vítimas, por isso é que não se tem cansado de assinalar. Quem debate reflete de forma maturada, séria e sóbria sobre isto, que é muito importante olhar para os crimes de sobreexploração laboral, para os crimes de ódio, porque a população imigrante tem aumentado em Portugal e tem aumentado os crimes contra imigrantes. E, já agora, há um estudo muito recente, que contou com a colaboração da Direção-Geral da Política de Justiça, que chegou à conclusão que os concelhos onde a população imigrante é mais relevante no total da população, a criminalidade é mais baixa. Coisa que vai, aliás, de acordo com toda a doutrina internacional consolidada sobre estudo de política migratória e de segurança interna, porque a população imigrante, e é o caso da população imigrante portuguesa no estrangeiro, por exemplo, tem a preocupação de trabalhar, de se integrar. Portanto, é muito mais incomum um sítio onde haja uma população imigrante maior, dada a elasticidade da política migratória, quando o desemprego aumenta, a população imigrante baixa. Por isso, Portugal, o único efeito chamada que existe é o da economia portuguesa. Por isso é que nós assistimos a um aumento da população migratória. E depois, por último, nós tivemos, e concluo, Sra. Presidente, na sessão de controle da Europol, e queria lhe perguntar, onde ouvimos representantes de todos os países que pertencem à Europol. O fenómeno do tráfico de droga, da criminalidade internacional tem aumentado, a produção é no sul global, o consumo é sobretudo no norte global, e vários países têm diferentes molduras penais. Eu quero lhe perguntar se mexer na moldura penal portuguesa previne o cometimento de algum crime ou previne a utilização de Portugal como porta de entrada para a droga, nomeadamente a cocaína ou drogas sintéticas, como nomeou, por exemplo, o fentanil. Porque nós olhamos para os cartéis mexicanos ou colombianos, nenhum deles se assusta com o facto do Texas aplicar a estes crimes a pena de morte ou a pena perpétua. Portanto, mexer no Código Penal, e pergunto-lhe, concluo, ajuda de alguma forma a reprimir a criminalidade internacional. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Diretor Nacional da PJ, o Dr. Luís Neves. Agradeço a sua intervenção inicial e os dados aqui que nos trouxe. O Sr. Diretor Nacional essencialmente foi chamado a esta comissão porque houve alguns partidos que não gostaram das suas declarações, foi inclusivamente, já foi aqui referido, mas também não posso deixar de o dizer, foi inclusivamente acusado pelo líder da Iniciativa Liberal de usar dados truncados para lançar a confusão. Nós parece-nos também que é essencial discutirmos estes temas, discutirmos a segurança e a discussão que nós temos feito em Portugal tem sido essencialmente com base nestas percepções. Eu percebo aquilo que disse quando diz que nós não podemos desconsiderar as percepções. Se as pessoas se sentem inseguras, por alguma razão será. Mas nós precisamos também de perceber porque é que as pessoas, de repente, se começaram a sentir mais inseguras quando os dados da criminalidade, e vendo aqui os dados que nos vai trazendo e aquilo que nos disse, mostram que há menos crimes a ser praticados do que há 10 anos atrás, do que há décadas atrás. A quem é que interessa criar estas percepções? E quem é que se serve destas percepções para depois fazer o debate e utilizar politicamente o tema da segurança? Porque serve de pouco nós dizermos que todos os temas devem ser discutidos e que devemos falar sobre todos eles, se depois formos fazer o debate nos termos em que quem quer envenenar o debate público os quer fazer, ligando criminalidade à imigração, por exemplo, portanto, também por isso gostaria de agradecer a clareza com que falou, os dados que nos trouxe e a clareza também a distinguir de forma muito clara estas duas realidades que são os dados que nós temos sobre crimes cometidos por estrangeiros e a realidade da imigração, porque eles não são sobreponíveis. Mas também porque o debate tem sido muitas vezes feito em torno precisamente desta questão dos dados, não é? E alguns partidos têm defendido que nós não temos dados suficientes, não conhecemos a realidade. Queria lhe perguntar se há falta de dados. A PJ considera que nós temos falta de dados e a PJ tem falta de dados para fazer o seu trabalho. Acha que nestes temas da segurança nós temos andado à sombra da bananeira, para utilizar a expressão que o Sr. Primeiro-Ministro utilizou? Porque parece-nos que é importante falar sobre estas questões, mas também é importante nós falarmos sobre elas olhando para os dados e para os factos e não apenas com achismos. Mas também por isso gostaria de aproveitar a sua presença para para tocar aqui em outros dois temas, que o Sr. Diretor Nacional também já por várias vezes se referiu a eles. Em primeiro lugar, a importância e o impacto e relevância das ameaças híbridas, de desinformação, de notícias falsas no nosso país e, por outro lado, também as condições e as necessidades da Polícia Judiciária para enfrentar estas realidades e para fazer o seu trabalho. O Sr. Diretor Nacional também já, em declarações públicas, nos disse que houve um desinvestimento de décadas nos meios e na capacidade da PJ. Também já nos disse que hoje em dia considera que a PJ já tem os meios suficientes para fazer o seu trabalho. Portanto, também gostaria de perguntar sobre essa matéria. Também sobre aquilo que tem a ver com estas temáticas da desinformação e de fenómenos associados, principalmente a novas realidades como as redes sociais, que acabam por ter influência no funcionamento das nossas instituições, dos nossos processos democráticos. Basta ver aquilo que aconteceu na Roménia e nos Estados Unidos. E preocupa-nos também a utilização destas plataformas para incitamento da violência e para que sejam cometidos crimes de ódio e criminalidade conexa. Aliás, se olharmos para os dados que estes documentos que nos trouxe aqui têm relativamente aos crimes contra a identidade cultural e a integridade pessoal, que incluem os crimes de ódio, eles, entre 2011 e 2023, aumentaram 9.075%. Portanto, não é 900%, é 9.000%. Portanto, é claro que esta é uma realidade que aí sim nós concordamos que é preciso identificá-la de uma forma mais clara e também já tivemos essa discussão aqui no Parlamento, mas também
Gostaria de perguntar sobre as necessidades, a análise dos riscos de segurança nesta matéria e as necessidades que identifica sobre esta questão. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Encerramos assim esta ronda de questões ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, a quem eu daria agora, para finalizar, 15 minutos para responder às questões que entender responder. Tem a palavra, Sr. Diretor, Sr. Doutor. Muito obrigado e agradeço as questões e as oportunidades que me deram. Eu começaria por colocar uma questão, eu estou aqui para responder, mas nós falamos de sentimentos e percepções de insegurança, mas nós não temos nenhum estudo científico validado relativamente a essa matéria. Portanto, essa é a grande questão que temos que falar. Portanto, e que se falamos aqui, repito, transparência é verdade e não adequarmos os dados a uma narrativa de cada um de nós, termos aqui dados seguros. Portanto, foi isso que eu procurei fazer e dar o meu contributo enquanto cidadão e enquanto diretor da Polícia Judiciária aqui e agradeço a todos as palavras que me dirigiram a este propósito. Segunda questão. Quero dizer, o Sr. Deputado Paulo Moacho, começando pelo fim, leu a transcrição do que o Sr. Presidente da Iniciativa Liberal colocou logo após eu ter prestado as declarações no X, mas depois, quero no requerimento que aqui se coloca, relativamente à minha convocação, percebe-se que essa declaração tem por base um erro, que não foi um erro que eu cometi, mas que o Sr. Deputado Chega continua a mantê-lo, que foi uma destruição de um órgão de comunicação social que parece ter dito que só havia 120 presos no sistema prisional. Quando eu antes tenho aqui transcrito a minha declaração, falei que havia centenas de mulheres pobres presas. Portanto, eu vou dizer, para arrumarmos a questão, relativamente aos 120, porque a tabela de folha 40, que tem os preços de todos os serviços prisionais, tem países portugueses, África, América do Sul, Europa, e depois tem outro, que eu disse que eram 120, são 125. Eu vou dizer os países que são os outros, para todos conhecerem e para partilhar. Afeganistão, Austrália, Bangladesh, China, Índia, Irão, Iraque, Israel, Nepal, Palestina, Paquistão, Síria, Tailândia e Uzbequistão. Estão aqui 125 presos que aqui estão. E nestes presos, a maior parte são preventivos. Eu, relativamente à questão das nacionalidades e relativamente aos preços, dizer o seguinte. Naturalmente, os tribunais portugueses, numa similitude entre um nacional e um estrangeiro, prendem tendencialmente mais um estrangeiro por uma questão que é o perigo de fuga. Portanto, não quer dizer que depois essa pessoa seja condenada, porque há uma presunção de inocência, ou que, sendo condenada, que seja condenada a uma prisão efetiva. Portanto, gostaria de dizer estas duas ou três questões e dizer o seguinte. Nós fizemos, eu vou partilhar com a Sra. Presidente um documento que nós aqui temos. Nós fizemos o estudo de caso relativamente aos estrangeiros. Metade dos países europeus não têm qualquer registro de nacionalidades, nem relativamente a vítimas, nem relativamente a suspeitos. Porque lá estamos, o seguinte, no RASI, os números que estão são de suspeitos, a maior parte, porque normalmente estamos a falar de criminalidade participada, para criminalidade participada, cá de ser uma parte arquivada, outra parte com desistências de crimes, porque há milhares, há centenas de milhares de crimes, ou dezenas de milhares de crimes, que são crimes semipúblicos e crimes particulares, que naquele primeiro instante a vítima apresenta crime, mas depois acaba por desistir, e estamos a falar de casos que só passados 1, 2, 3, 4 anos é que serão julgados, sendo certo que há estas questões das absolvições. Portanto, há uma maior tendência, porque dos 3 perigos que fundamentam a prisão preventiva, estamos a falar do perigo de fuga. Relativamente ao Sr. Deputado, agora indo procurando aqui a ordem, relativamente ao Sr. Deputado António Rodrigues, agradeço as palavras e o apoio que desde sempre nos tem conferido e dizer que sim, que o RASI é um instrumento credível, é um instrumento auditável, é um instrumento em que os senhores conselheiros que fazem parte do Conselho Superior de Segurança Interna estão representados o Parlamento, desde sempre do seu início, tem levado ao melhoramento, anualmente têm sido aditadas questões que têm sido melhoradas e, por isso, esse é um grande instrumento relevante e enfatizou, tal qual partilhamos, dos mesmos valores e do ponto de vista da cidadania do que é estar, um estrangeiro é um estrangeiro, um imigrante é um imigrante e esta relevância do crime está dito o que está dito relativamente a esta temática. Aproveitando passando
à intervenção da senhora deputada Isabel Moreira, dizer o seguinte: eu, quando se comemoraram 20 anos do fatídico atentado de Nova Iorque, 11 de nove de 2001, escrevi um artigo no Diário de Notícias, porque é um órgão de comunicação social escrito, que tem gente que escreve à esquerda, escreve à direita, tem esta religião, tem aquela religião, tem aquela cor, portanto, é aqui que nós devemos fazer por privilegiar a comunicação social, que tem contraditório. Escrevi um artigo relativamente à inserção dos imigrantes na relação com o terrorismo. Os imigrantes, se forem inseridos, se tiverem um documento no mais curto espaço de tempo possível, tendencialmente não cometem crimes, porque estão a destruir todo o investimento que fizeram para vir para um território que pensam que vai ser seguro, onde vão fugir à fome, onde vão fugir às violações, onde vão fugir à morte esperada. Portanto, o imigrante o que procura é ter, no mais curto espaço de tempo, um documento que lhe permita fugir das garras dos traficantes de seres humanos, das garras das associações criminosas de auxílio à migração ilegal, que os exploram, e de patronato, que utiliza muitas vezes, através de firmas de cedência de trabalhadores, estas pessoas. Por isso, eu gostaria de dizer a instâncias, e nesse artigo que escrevi, que partilhei, que é público, digo o seguinte, e a senhora deputada falou, mas eu acho que, penso que todos devem, estamos a falar de direitos humanos, e os direitos humanos e outros instrumentos que estão acima até da própria nossa Constituição da República, têm esses valores que estão. Naturalmente, dizer que, só um segundo, já está, dizer o seguinte, é evidente que quando as pessoas têm condições habitacionais, de segurança, de saúde, e o que é que permite ter esses direitos mínimos é o documento de que a pessoa tem uma autorização de residência. Naturalmente, essas pessoas estão inseridas, têm capacidade de vir falar connosco, com as polícias, para denunciar, para fugir do crime. Eu trabalhei 24 anos na área do crime violento, 12 como operacional à frente de brigadas de assaltos à mão armada, tráfico de pessoas, raptos, tráfico de armas, tudo aquilo que é mais crimes contra órgãos de soberania, depois 12 como dirigente ali, e tivemos ali entre 98 e 2002 as pessoas que vinham do leste europeu e que aqui estiveram, ucranianos, moldavos, por aí fora, e que atrás deles vinham autênticas organizações criminosas, que aqui os matavam, que aqui os raptavam, que aqui os extorquiam, normalmente militares e ex-polícias que tinham estas técnicas e que faziam. E os imigrantes não vinham falar connosco porque estavam numa situação de ilegalidade. Portanto, isto é imutável ao longo dos séculos, quando as pessoas são conhecidas, quando as pessoas estão legais, quando as pessoas criam confiança, falam connosco e, sobretudo, estas franjas que aqui estão de imigrantes que estamos, falou-se muito na questão do subcontinente indiano, nós fizemos o trabalho de casa, eu disse aos seus deputados, nós temos as identidades, estamos a falar de paquistaneses, indianos, nepaleses, bengalis, não têm maior preponderância criminal que outras nacionalidades. Antes, pelo contrário. Portanto, relativamente à questão andar depressa, a seguir a senhora deputada da Iniciativa Liberal colocou tantas questões que eu agradeço, mas nós iremos procurar responder a todas. Sim, maior rigor sobre os dados da criminalidade e transparência que aqui é colocada é necessário. Peço desculpa. É necessário. Partilhamos da mesma questão de transparência e da liberdade. Vários senhores deputados colocaram esta questão. A quem interessa esta temática das fake news? Interessa aos profetas da desgraça e da criação do caos para pôr em causa o sistema democrático, que não é perfeito, não há sistemas perfeitos, mas que colocam em causa e, por isso, permanentemente, nós vemos, nós conhecemos, nós estamos a trabalhar, há um incremento de muitos, 1000 e tal %, mais de 1000, de crimes de ódio. Interessa, de facto, este discurso relativamente a esta temática. Eu quero chegar aqui às questões que o Sr. Deputado Manuel Magro colocou por parte do Chega. Agradeço o reconhecimento que fez relativamente ao nosso trabalho. A questão dos 120 está colocada
Dizer, eu não fui já à questão, sei, ou penso que foi num período muito específico, de muita falta de mão de obra, do país a querer crescer, que apareceu a questão do artigo 88 relativamente à manifestação de interesse, e eu quero dizer que relativamente a esta temática, nós, desde sempre, não fomos conformes a este documento, e fizemos, este artigo 88, entendemos que devemos trazer as pessoas já sabendo quem são, já com conhecimento, onde podem ficar, já com base no contrato de trabalho. Portanto, sem qualquer prurido, acabo por referir esta temática. Falou também aqui da questão do tráfico de pessoas e do auxílio à migração ilegal. Eu queria dizer que, e respondendo também à iniciativa liberal que o Sr. Deputado colocou, porque mais crimes de tráfico de pessoas e auxílio à migração ilegal? Porque há mais trabalho proativo das polícias. Nós, como sabem, recebemos toda a matéria e recebemos muitos funcionários do CEF, tivemos muitas dificuldades numa primeira fase, a fase de integração que tivemos a colaborar com a PSP, com a GNR na área das fronteiras, recebemos centenas de crimes, de investigações relativamente ao tráfico de seres humanos, de tráfico de pessoas e ao auxílio à migração ilegal. Estamos agora a organizar-nos com os meios que temos vindo a receber e com os meios que nós estamos a integrar, parece que são quase imigrantes os ex-CEF, que estamos a integrar na Polícia Judiciária. Quero dizer a todos que é uma integração que tem corrido muito bem. As pessoas perceberam que a Polícia Judiciária foi a solução nesta matéria. Não fugindo a outra questão que aqui também foi colocada, que é o que é que aconteceu naquele período e nesta fase de transição. Como em todas as fases de transição, em todas as transições, nada é perfeito e há que haver reajustamentos. No primeiro momento, nós não tínhamos acesso às bases de dados, passamos agora, desde outubro de 23, a ser o único OPC que tem competência exclusiva, porque anteriormente dividimos com o CEF a investigação ao tráfico de pessoas e o auxílio à migração ilegal, não tínhamos acesso às bases de dados, esse assunto há vários meses, há muito tempo, está resolvido, temos uma relação muito estruturada com a AIMA, que nos permite ter acesso a esta informação e, por isso, arrumada à casa, continuaremos a dar o nosso contributo no combate a estes fenómenos que estão aqui colocados. Portanto, relativamente ao Grupo Parlamentar Chega, acho que respondi no essencial às questões que aqui foram colocadas. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal colocou ainda outras matérias que têm que ver com os nossos meios e com a questão da cooperação internacional. Basicamente, matéria que já na primeira ronda tinha sido colocada, e dizer o seguinte: a Polícia Judiciária, eu já o disse publicamente e não me cansarei de o dizer, a Polícia Judiciária, eu assumi funções em junho de 2018, quando cheguei tínhamos 968 inspectores para um quadro mínimo de 2.000, em que a média de idade rondava os 50 anos. Contrariamente às três forças, e se calhar precisavam de mais, CEF, PSP e GNR, em que os orçamentos MAI foram sempre a crescer nesta patamar, o orçamento PJ, leia-se Justiça, veio sempre em declínio. O nosso orçamento, nesses 15 anos, o índice de inflação em 15 anos foi 28%, nós crescemos 26%, portanto nem o índice de inflação fomos capazes de crescer, não tínhamos recursos, não tínhamos tecnologia, não temos instalações, as pessoas olham para a PJ e veem a instalação que é a nossa sede e pensam que a gente... Não é verdade. Felizmente conseguimos inverter esse percurso, contrariamente ao que o Sr. Deputado do LIVRE, como nós referiu. Nós estamos numa fase de recrutamento e de crescimento, portanto não temos os meios todos, e dizer o seguinte: tudo na vida se paga, com investimento ou desinvestimento. E nós estamos a pagar, sobretudo no combate à corrupção e outros temas, estamos a pagar o desinvestimento estrutural de que foi alvo a Polícia Judiciária. Estamos a recuperar há vários tempos, estamos a recuperar há vários anos, estamos nessa fase e naturalmente queremos dar. Falou também, e bem, nestas temáticas, o ponto-chave é a cooperação internacional. A Polícia Judiciária tem, de facto, um patamar de grande cooperação internacional, quer no âmbito da Europol, quer do ponto de vista da cooperação bilateral e multilateral. Posso dizer que temos várias investigações
JITs, que são as investigações conjuntas com outros países envolvidas nesta temática, e naturalmente os resultados vão começar a aparecer. Há 4 crimes aí que estão nas tabelas que resultam da maior atividade policial. O tráfico de estupefacientes, ninguém se vem queixar que há tráfico de estupefacientes. O auxílio à migração ilegal, ninguém se vem queixar, porque estejam legais ou ilegais, ou sejam os indivíduos à organização criminosa, querem vir. Portanto, há esses 4 crimes, tráfico de pessoas, auxílio à migração ilegal e tráfico de estupefacientes, que não há. Eu queria dizer, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Chega dizer que sim, que estamos muito preocupados com as organizações criminosas provenientes da América Latina. Foi aqui colocada uma questão, salto ver, pelo Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, relativamente, ou pelo Sr. Deputado do LIVRE, do Grupo Parlamentar LIVRE, relativamente à questão do aumento das penas. É evidente que não. As organizações criminosas só têm um foco que é o lucro, o dinheiro, e as pessoas estarão sempre dispostas. Reparem que há Estados nos Estados Unidos que determinado tipo de crimes que aqui falámos é a pena de morte, e os crimes continuam a acontecer. O que estou a terminar, há aqui uma outra questão que ficará por responder, mas dizer o seguinte, se permitem, enquanto funcionário público com 30 anos de serviço, 24 anos sempre ligados ao crime violento, mesmo agora eu quero dizer a todos, os senhores deputados e deputados, que eu não prescindi dos poderes operacionais que tenho na instituição. Portanto, os casos mais problemáticos e que há decisões difíceis passam por mim, eu assumo a responsabilidade, sou o primeiro a dizer o Estado investiu em mim, muito, e tenho esta obrigação de partilhar aquilo que são as minhas ideias. E por isso termino dizendo o seguinte, sim, temos muitas fake news, muita manipulação, muita desinformação, muito racismo, que são as bases do crime de ódio, que aqui estão. Há personagens que são sempre as mesmas e que algumas delas regressam ao sítio onde estão quando cometem crimes, que é a cadeia. A unidade que eu posso só mais um minuto, em que eu iniciei funções, eu não sou desse tempo, foi criada a antiga Direção Central de Combate ao Banditismo, foi criada especificamente com o fim que foi combater as FPs 25 de Abril, e fez o seu trabalho, depois continuou. Durante o meu tempo já lidámos com terrorismo e com matérias de extremismos politicamente motivados e violentos, que são muitos desses que estão a inflamar as redes sociais, e dizer que nas redes sociais e na desinformação eu divido em 2 patamares. Por um lado, a gente jovem que, infelizmente, não teve um plano educacional relativamente a uma cultura humanista e são manipulados, sobretudo, através disto e do que lá está em casa. E temos muito trabalho, é um trabalho coletivo, trabalhar contra a desinformação e as fake news, é um trabalho de todos nós, é um trabalho da democracia. Dizer e reafirmar aquilo que já aqui foi dito, um imigrante é um imigrante e quando conhecido. Nós, do ponto de vista de segurança interna, queremos saber onde é que está o imigrante, queremos saber quem é, porque se aqui está, temos que ter essa informação. Se temos relativamente aos nacionais, temos que ter relativamente a todos os outros. Portanto, tem que haver transparência. Para o próprio bem do imigrante, que pode ser uma vítima, que aqui está, numa autodefesa e de uma defesa do coletivo, que somos todos nós, e por isso termino agradecendo a oportunidade que a Iniciativa Liberal aqui conferiu. O Diretor Nacional não trunca informações, o Diretor Nacional, como ser humano que é, pode se enganar, e quando se engana, este Diretor Nacional tem a humildade de reconhecer que num ou noutro momento se enganou e teria todo feito. E por isso, perante a grande relevância do tema e daqui, neste momento, que é a primeira comissão, Sr. Presidente, que aqui está, nós fizemos, e agradeço às pessoas que me acompanham e à equipa que aqui esteve, partilhámos este documento, que é um documento concreto, objetivo, factual, dos números que estão. Nós temos um país que perdemos preservar. Termino já. E dizer o seguinte, quando eu fiz aquela afirmação relativamente à questão da insegurança, houve vários embaixadores durante os últimos meses,
pelas relações de confiança, de credibilidade, que falaram comigo, empresas internacionais de avaliação de risco que falam, os meus colegas lá fora que perguntam-nos o que é que se passa, porque isto tem uma questão muito relevante. Nós vivemos, em parte, do turismo. Precisamos de gente para aqui estar. Portanto, as conversas que eu tive com essas pessoas, enquanto responsável, e se sou procurado, é porque as pessoas entendem que a Polícia Judiciária e o seu Diretor Nacional é uma entidade credível, foi dizer no sentido que, de facto, aquilo que se fala não corresponde à verdade. Há uns anos, o embaixador americano disse-me que Portugal era o único país no mundo onde o embaixador americano podia passear na rua com o seu cão sem segurança. E é isso que nós todos temos a obrigação de combater as fake news, combater a desgraça, combater os paladinos da criação do caos. Temos uma democracia que funciona, temos diferenças, opiniões distintas, mas depois da democracia nós temos que lutar que não venha ao caos, que não venha a desinformação e que não possamos segmentar pessoas. As pessoas são pessoas, independentemente da sua diferença de género, de raça, de credos, de orientação sexual, e é essa a nossa matriz, e a Polícia Judiciária, neste patamar, cumprirá sempre a sua missão, como o fez até aqui. Muito obrigada, Sr. Diretor, Dr. Luís Neves, foi um gosto ouvi-lo. Agradecer-lhe e dar-lhe também os meus sinceros cumprimentos pelo papel que desempenha, com a hombridade, a lealdade que desempenha e a determinação, que é sempre muito importante nestas matérias. Agradeço-lhe mais uma vez. Continuação de um bom trabalho.